Boa noite para você que está nos assistindo mais uma vez na classe de Daniel. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, que Deus possa nos ajudar e nos iluminar em mais um estudo, mais uma vez. Nós temos aqui mais uma vez conosco o professor Simei, diretor do Colégio Adventista do CPA, e o Halbert, o nosso vice-diretor aqui também do Colégio Adventista do CPA. É sempre bom ter vocês conosco para ajudar no estudo, para cantar, eles são assim quase que um bombril, fazem 1001 utilidades aqui junto conosco e sempre acrescentam muito. Para começar o nosso estudo dessa noite, nós vamos ouvir um louvor que fala um pouquinho sobre adoração. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome
Você ouviu esse lindo louvor ao nosso Deus e nós sabemos que no final das contas, todo joelho se dobrará diante ao eterno Deus. Independente da raça, da língua, da cor, do povo, nação, da crença, no final das contas, todo joelho se dobrará diante de Deus. E falando de se dobrar diante de Deus, nós temos hoje um capítulo que fala essencialmente disso. Dobrar-se, prostrar-se. Nós estudamos na última vez falando sobre a estátua de Nabucodonosor, a interpretação da estátua. E nós vimos ali na última parte que o rei ele se prostra diante de Daniel e ele reconhece que o Deus de Daniel é o Deus que controla os sonhos, as visões e que está no controle de todas as coisas. Mas, agora no capítulo 3, a gente vê uma mudança aí. Começam as coisas a mudar um pouquinho. Simei, você poderia começar lendo para nós a partir do verso 1, para a gente entender um pouquinho dessa história? Vamos lá então. Daniel 3, a partir do verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, aqui? Pode continuar. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ok. Então olha só, Halbert, vamos imaginar aqui, da última vez que nós estudamos, nós vimos que a estátua ela tinha várias partes, de vários metais, e o rei Nabucodonosor já ouviu do próprio Daniel que a cabeça de ouro representava Nabucodonosor. E Daniel já disse assim, olha, depois de ti se levantará outro reino, e depois outro reino, e assim por diante. Porém, a gente vê já uma mudança. O mesmo rei que se prostrou perante Daniel agora, ele manda fazer uma estátua inteira de ouro. O que será que se passava na cabeça do rei? O que o rei queria dizer com isso? Essa mudança de reinos, o que ele pensava, ou o que ele queria colocar na cabeça do povo a respeito do seu reino? Eu acredito que ele quis ali impor um pouquinho de poder, né, Renan? Talvez ele não tenha reconhecido, porque a gente colocou aqui a situação em que ele se prostrou diante de Daniel, reconhecendo que o Deus do céu era o Deus que deveria ser adorado por todos. Mas talvez pela posição que ele se encontrava, o poder que ele tinha, era a grande nação do mundo, acabou que num grande conflito em sua mente ele acabou cedendo então a essa vaidade e tentou novamente colocar-se como o grande Nabucodonosor. Essa estátua ela era na mente dele, quando ali ergueu, um símbolo de poder, de soberania, né? Então acredito que a vaidade ali tomou um pouco conta do seu coração e ele acabou dando um branco daquilo que Deus havia acabado de fazer por intermédio de Daniel. Ok, Simei, a gente viu que depois da estátua,
uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, e ela se levantou, e Daniel fala que aquele reino seria eterno. Então, a tentativa de Nabucodonosor ao fazer uma estátua completamente de ouro revelava o quê? Que ele queria ser o quê? Então, quando ele fez isso, quando ele... Bom, eu vou voltar um pouquinho só para ter uma contextualização. O Robert já mencionou um pouco sobre isso. Mas é que é interessante a gente perceber que essa estátua era uma prefiguração do sonho dele. Sim. Né? Ele sonhou, viu a estátua e ele copiou exatamente o sonho. Ele mandou construir a estátua exatamente como ela era no sonho dele. Com a diferença de que o reino dele representava a cabeça, que era de ouro. Sim. Né? O reino dele só representava a cabeça. O que implicava que o reino dele só iria até aqui. Daqui em diante eram outros reinos. O reino dele seria conquistado e aí viriam outros reinos. Quando você me faz essa pergunta da pedra, que seria realmente o reino eterno, que era Cristo, eu fico me perguntando o que se passava na cabeça de Nabucodonosor quando ele pegou a estátua e disse: não, o meu reino é que será eterno. Exatamente. Porque quando ele construiu a estátua, ele não construiu aí ok. O sonho dele era que a estátua tinha algumas repartições, né? Sim. A cabeça era de ouro. Os outros o restante do corpo eram de outros metais. Mas ele fez toda a estátua de ouro. E aí ele quis dizer que toda a estátua de ouro significava que o reino dele era eterno. Exatamente. E aí o que me intriga é o fato de que ele passou por uma experiência lá no capítulo 2, a gente estudou sobre isso, uma experiência de Deus, uma experiência com Deus. Porque Deus tem essa experiência pessoal, é uma experiência dele pessoal com Deus. Ele tem o sonho que foi Deus que deu para ele, e Deus também revelou através de Daniel para ele. Mesmo assim, por uma vaidade ou pelo poder, ele acaba esquecendo do Deus verdadeiro, e aí ele se sobrepõe a Deus para dizer assim: não, eu sou Deus. Eu sou Deus. Renan, permita-me fomentar aqui o comentário de Simei. É interessante, talvez, colocar-se no lugar de Nabucodonosor, né? Depois de um sonho, depois de toda aquela representação, ele já sabendo que o reino dele estava sendo o primeiro ali, que passaria e teriam outros 3 que o substituiria, e um quarto que viria para ser eterno. Sim. Talvez ele tenha pensado também assim, só uma viagem, né? Sim. Esse Daniel, ele está querendo dar uma desperto aqui, porque ele está querendo dizer então que o meu reino, esse aqui, todo poderoso, vai passar, e que o eterno vai ser o do Deus dele, porque no sonho Cristo vem com uma pedra. Sim. E o reino dele seria eterno. Ou seja, eles vão reinar para sempre, então. Eu acho que Daniel tentou foi me burlar aqui. Eu estou dando uma viajada. Sim, só mas pra é gente dar uma suposição de pensamento, né? Com certeza. Com toda certeza. Agora, esse tipo de pensamento, essa afronta direta a algo que Deus revela, nos faz lembrar um outro episódio e do mesmo local. Quando nós começamos a estudar o livro de Daniel, o primeiro verso dizia que os exilados e os utensílios do templo foram levados para a Campina de Sinar. E em Gênesis, logo após o dilúvio, quando o povo se reúne ali para construir uma torre em que eles desafiavam o próprio Deus, afrontando o que Deus tinha dito, porque Deus diz: eu nunca mais vou destruir a terra com água. E eles falam: vai que esse Deus resolve destruir de volta, vamos construir uma torre e a gente chega até lá no topo e daí não tem como ele nos destruir. E o local é o mesmo, na Campina de Sinar, Babilônia. Tanto que o nome Babilônia vem de Babili, que vem de Babel, da Torre de Babel. É uma sequência. Então, o local de embate, o local de conflito já é conhecido. O local já é, assim, na memória cultural, ela já está bem vívida ali, aquele local. Os homens desafiam a Deus. Nabucodonosor desafia a Deus. Eles constroem uma torre. Nabucodonosor constrói uma torre com uma estátua em cima, como nós vamos ver. E aquela torre era para exaltar o nome daqueles homens que tinham feito, porque logo depois você vê ali Nimrod vindo mais, e o nome ficou grande, ficou célebre, e Nabucodonosor faz a mesma coisa. Então, assim, eu percebo que para nós entendermos esse embate, essa luta, esse conflito, é necessário a gente voltar lá no Gênesis.
E a Bíblia, o bonito da Bíblia é isso, porque quando você compara uma história com a outra, você percebe ali detalhes que numa leitura assim rápida e superficial a gente não percebe. Mas tem esse embate. E olha só, em Babel eles querem estar unidos para lutar contra Deus. E Simei, você acha que eles também queriam estar unidos naquele momento ali que Nabucodonosor reúne? Será que tem alguma coisa a ver com essa união também dos povos? O que você acha através do texto, quando ele convoca a todo mundo? É interessante quando a gente lê aqui na Bíblia, Nabucodonosor, quando ergueu a estátua, ele ergueu a estátua lá na planície de Dura, Sim. que era onde a estátua poderia ser vista de vários locais, né? Então ele não fez a estátua só para o povo de Babilônia, senão ele poderia ter construído ela num outro lugar. Então quando ele construiu a estátua, levantou essa estátua, não era só para Babilônia, era para todos os povos e nações que existiam naquela época, porque Nabucodonosor queria conquistar o mundo. Exato. Né? Ele queria conquistar o mundo. O reino dele, na verdade, e o que ele queria não era só aquilo ali que ele tinha, não era só a Babilônia, aquela região onde foi acontecido dessa história, né? Onde ele especificamente reinava, né? E a estratégia dele, Raul, é interessante porque o que ele faz? Ele não convoca só o povo, ele convoca os governantes, os sátrapas, os oficiais, ou seja, todo o poder militar, político e administrativo tinha que estar ali. Para você, Albert, quando há essa tentativa aí de unificação, essa tentativa de união, você acha que a pessoa está completamente confiante ou ela tem medo que possa acontecer alguma coisa e possa romper? Se fosse no teu caso, como você pensaria a respeito disso? Bom, seguindo o raciocínio lógico, eu acredito que ele estava buscando apoio. Na verdade, consciência de que aquilo era errado, ele já tinha. Porém, como nós comentamos que talvez por uma vaidade ele tenha tomado essa atitude, eu acredito que nessa convocação, além desse paralelo que você fez de Babel, né, sim, de juntar sim. todos e depois Deus separa todos com línguas diferentes para nunca mais se unirem, né? O detalhe é que eu acredito que ele vem chamando poderosos, pessoas para garantir que aquilo que ele pensou, aquela adoração, aquele posicionamento em que ele tinha ali se colocado, fosse garantido. Exatamente. Eu acho interessante que esse autor, que a gente tem lido também, o Jacques Ducan, ele fala assim que Nabucodonosor tinha um grande medo da diferença. Tanto que o que ele fazia? Uma das estratégias, né, historicamente falando, ele pegava um povo aqui e misturava com outro povo e implantava a cultura da Babilônia assim, para que fosse um povo só. Porque um povo só é mais fácil de comandar do que várias tribos, por exemplo. Você pega um cara que tem que governar um país, por exemplo, que nem a Suíça, é uma coisa. Governar o Brasil, que tem várias realidades diferentes, é muito mais difícil. Porque existem realidades diferentes. Para aquela época, então, que essas realidades queriam tomar o poder, imagina a dificuldade. Isso é mostrado através de quando você começa a ler o livro de Daniel, quando ele vai contando a história de quando Nabucodonosor invade Judá e traz todos os príncipes para a ali. Babilônia, né? O que seria o correto de qualquer desses conquistadores? Era matar todo mundo. Sim. Reis, príncipes e todo mundo. Não, ele não faz isso. Ele traz aqueles que são mais inteligentes, que ele entende que pode contribuir com o reinado dele. E aí o que ele faz? Ele ensina a cultura, ele muda os nomes, né? Ele faz tudo isso para quê? Para trazer essas pessoas para o reino dele, para ele se sentir mais forte. Com certeza. Né? E você vê que daí ao convocar governadores, sátrapas, por exemplo, Daniel era um governador, mas não era caldeu. Ele não era um caldeu, ele era um judeu. E nem os 3 jovens, né? Os 3 jovens também não. Então há uma possibilidade de haverem também sátrapas e governadores de outras nacionalidades. Não seria uma surpresa se houvesse. Sim. Agora ele tenta estipular um culto àquela imagem para unificar a adoração. Tem o Simei que adora tem uma religião, tem um Deus, tem o Halbert que tem outra aqui, tem o outro fulano lá que tem outra. Agora eu verguei uma estátua e todo mundo vai adorar a uma pessoa só. E essa pessoa é quem?
Sou eu mesmo. Então perceba, é mais uma estratégia de tentar implantar a cultura, a religião dele para todas as pessoas. Porque tinha a ver com religião. A gente sabe, a gente vai ver logo em seguida, né? Ele pede para que se ajoelhem, para que adorem. Então, perceba a estratégia de Nabucodonosor desde o início do livro, que a gente está vendo, muda o nome, muda a comida, muda isso, muda aquilo, tentando assim, vamos unificar, vamos deixar uma coisa só, porque é mais fácil de eu controlar. Só que o que acontece? A gente percebe aqui na questão da estátua, a gente vai abrir um parênteses agora para falar de algumas informações aqui. Diz que ali que eram 60 côvados, né? 30 metros de altura, né? Por mais ou menos 3 metros de largura. E os arqueólogos eles têm visto algumas possibilidades disso. Inclusive, o texto mostrava aqui para nós que eles acharam uma plataforma nessa campina de Dura, de mais ou menos 15 metros, de 15 metros quadrados e alta, que poderia ser ali aquela estátua. Nabucodonosor faz uma estátua inteira de ouro. Imagina o peso. Pesadíssima. O ouro ele é valioso porque ele é mais pesado. E aí você fizesse uma estátua desse tamanho, provavelmente ela não teria sustentação. E nós vamos ver outras evidências aí da fornalha e tudo mais. Provavelmente, eles colocaram em forma de um obelisco com uma estátua lá em cima, no tamanho de um homem, alguma coisa assim de ouro. Mas, Halbert, para você, imagina você assim vendo essa cena, né, um obelisco, aquela coluna, uma estátua lá em cima, e lá embaixo é tudo plano e as pessoas estão todas aqui em montes, e ela é feita de ouro. Quando o sol bate no ouro, você sabe, ele reluz para todo lado. O que isso representa para você? Representa também, além de poder, representa a grandeza? Querer se mostrar grande, querer se mostrar assim magnífico? Demonstra. E eu acredito que foi bem essa mesma intenção, né? Foi colocado esse posicionamento ali estratégico e para ser visto então por todos os povos. E eu acredito que era assim, era uma tentativa de demonstração de poder junto com a unificação que você já bem frisou para nós aqui. Exatamente, essa tentativa de mostrar o quão poderoso ele é, né? O quão poderoso ele é. Agora, tem um detalhe. A gente começa a ver aqui, e foi achado um tablete cuneiforme na época de Nabucodonosor que relata que havia ali uma insurgência. Justamente nessa época, povos que eles tentavam ali, provavelmente o tempo todo, né, tomar o poder. Provavelmente, o império naquela situação, o tempo todo alguém está tentando levantar o poder. E ele reúne todos eles ali, inclusive os 3 jovens, e agora ele quer garantir a fidelidade, só que ele usa uma estratégia. A estratégia dele é estratégias, porque na verdade tem mais de uma. Uma delas, Simei, é a música. E para você, que impacto a música tem na adoração? Ou seja, ao cadenciar uma adoração, o que você acha que como que a música influencia e como ela influenciou aí no texto? Como que você vê esse aspecto? Hoje, quando a gente vai trabalhar o tema de adoração na igreja, uma das primeiras coisas que vem na mente é música. É música. Com certeza. Não tem como você fugir disso. A gente sabe que a adoração não é só isso, né? A gente sabe que não é só isso. Mas a música, ela faz parte da adoração, porque ela causa sentimentos. Com certeza. Ela causa sentimentos. Tanto a música quanto a letra. Quando a música e a letra têm uma boa relação entre elas, isso traz sentimentos, traz reflexões, né? Uma pessoa que ouve muita música de rock, você pode perceber como é que ela se comporta. Sim, vai mudar o estilo, vai mudar tudo. Né? Exatamente. Você percebe também pessoas que ouvem... há um contraste, né? Uma pessoa que ouve só música clássica, você percebe também o comportamento dela. Também muito influencia. Diferente. Porque a música, de uma certa forma, influencia o nosso comportamento. Ela influencia o nosso comportamento. E para a religião, muito mais ainda. Né? E aí tá muita coisa em xeque. Né? Exatamente. Tá muita coisa. Agora sim, Raul, imagina você aqui, ó, tem uma ordem. Nabucodonosor ele dá uma ordem, eu vou até ler aqui. Ele fala assim, ó: quando todos os povos ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, de toda sorte de música, se prostrarão os povos, nações, homens de todas as línguas. Você acha que a música ela pode ser um artifício também
para deixar com que as pessoas não pensem no que elas estão fazendo e simplesmente se tornem mecanizadas para executar algo? Ela tem esse poder, né? Tanto que você que é da área da música, né? Gosta muito de música, eu sei disso. Acho que aqui todo mundo, né? Você Que gosta hoje, muito de esse música. assunto aí poderia ser um estudo só sobre Nós música. sabemos o poder da música, o poder que ela tem de nos remeter a situações, a boas e más lembranças, né? Basta uma palavra, a gente lembra de uma música inteira. Ela é muito forte nesse aspecto, né? Se nós pensarmos na intenção dele ali, por exemplo, inculcar nas pessoas isso, causando esse mecanismo. Nós temos muito isso. Eu vou usar um outro exemplo sem ser música, tá? Oração. Eu às vezes me pego ouvindo um programa de rádio e em algum momento ali o orador ele termina a mensagem, ele, ore comigo, vamos orar. E eu quero fechar os olhos. É tão automático ouvir isso e querer fechar os olhos, mas eu tenho que me lembrar rapidamente que eu estou ao volante. Exato. O poder que tem do hábito, do costume. Eu acredito As que expressões, né? as expressões. Eu acredito que Nabucodonosor, com essa, tocou a música, faça isso. Era exatamente. Nós temos a nossa doxologia, a gente sabe. Se eu cantar um pedaço aqui de uma música, você Já peço até em se ajoelhar. ou porque você vai se esperar. levantar. Exato. Nós temos dentro da nossa doxologia. E aí você vê que Nabucodonosor ele também cria um sistema religioso mecanizado, porque não há reflexão. Em nenhum momento Nabucodonosor ele explica, por exemplo, vocês vão adorar porque eu sou o Deus que fiz isso, aquilo, aquele outro. Simplesmente ele cria uma rotina no cérebro para aqueles homens. Tocou a música, ajoelha. Tocou a música, ajoelha. E a gente vai ver durante o texto várias e várias vezes ele repetindo a mesma frase. E Daniel faz questão, né, de colocar cada um dos instrumentos todas as vezes. Daniel poderia falar assim, tocou a música, ajoelha, mas ele fala, ao som do pífaro, da harpa. Ele repete todos os instrumentos. Todos os instrumentos. E a gente vai ver na semana que vem que tem intenção nisso também. Ele está sendo ali, né, um pouquinho irônico, assim, brincando. Né? O arauto aqui, a Bíblia aqui diz que o arauto, né, aqui no verso 4 e no verso 5, que o arauto passou pelo povo e ordenava ao povo. Era uma ordem, né? Sim. Ele ordenava ao povo. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro do rei Nabucodonosor. Pronto, é simples. Ouve a música, Adoro. quando você ouvir isso, ajoelha. Ajoelha. Era simples. Exatamente. Era só isso aí. Exatamente. Agora, isso me traz uma reflexão. E aqui eu quero compartilhar com vocês uma reflexão que o livro traz e que nós temos que fazer hoje. Um culto pautado na emoção, sem reflexão e sem fé, corre um sério risco de ser um culto irracional. Mecanizado. Mecanizado. Ele usa, né, o termo burocrático, ou seja, que ele só tem procedimentos, mas não tem reflexão. Nem significado, né? Exatamente. Nós corremos esse risco hoje? Vocês acham que nós temos esse risco hoje? Sim. E nós vemos isso hoje, talvez, Robert? Será que nós, ao analisarmos, nós podemos ver isso em algumos lugares? Talvez não somente vejamos ou ouçamos, mas façamos. Participemos, né? Corra um risco grande de talvez nesse automático estar dentro do templo de adoração a Deus automatizado. É um grande risco. É engraçado isso que eu tenho passado por umas reflexões assim duras na minha vida, que é assim, eu tenho o costume de acordar bem cedo e fazer o Reavivados por Sua Palavra. Então eu leio, eu faço as minhas anotações na própria Bíblia, tenho esse costume de fazer isso. E eu comecei a perceber que durante alguns dias estava sendo meio mecânico isso, né? Ia lá, estudava, lia isso, lia aquilo, fazia minha anotação, pronto. Fazia minha oração e vinha para o trabalho. Mas a reflexão daquilo que eu estudei durante a manhã, ela desaparecia durante o período do dia, durante o dia. E aí isso começou a me incomodar muito, porque eu fiquei com medo de que isso se tornasse uma coisa mecânica, porque você se acostuma, né? Exato. Você cria alguns costumes. É um costume ruim esse? É maravilhoso. Esse costume é um costume que a gente precisa cultivar, né? cultivar na nossa vida.
mas a gente precisa cultivar ele de forma racional. Não pode ser assim, só porque, eu tenho que ler a Bíblia. Não é que você tem que ler a Bíblia todos os dias. Você tem que ler a Bíblia todos os dias porque é necessário para você. Sim. É e preciso. A reflexão, né? Você tem que estudar ela. Só que você precisa aprender e precisa praticar durante o dia. É a mesma coisa. Hoje eu sou da área de matemática, sou professor de matemática. Mas se eu estudo matemática e eu não pratico aquilo que eu aprendi, então não serve para nada. Exatamente. Não serve para nada. Ela se torna, cai no ostracismo. Exatamente. E eu fico preocupado justamente com essa questão da adoração, porque a adoração ela pode se tornar uma coisa mecânica. Então eu posso correr o risco de entrar na igreja e estar do lado do meu irmão e nós dois cantarmos o mesmo hino. E o meu irmão está refletindo, pensando, vivendo aquele momento, refletindo na letra, naquilo que impacta a vida dele, e eu apenas estar cantando sem estar refletindo e exercendo a minha fé. Então esse assim é o primeiro para mim ponto-chave, o primeiro ponto essencial dessa história na questão espiritual, a primeira lição que traz para mim, porque o culto de Babel é justamente o culto formal e burocrático sem reflexão. E o inimigo ele sempre usa duas estratégias, ou ele joga para uma ponta ou ele joga para outra. Ou eu tenho um culto extremamente racional sem emoção, ou eu tenho um culto extremamente emocional sem reflexão. E nós não podemos correr esse risco. Nós temos que ter as duas coisas, porque nós somos holísticos. Nós somos uma coisa só. Então, para que algo atinja a minha vida e crie um impacto, eu tenho que ter razão e eu tenho que ter emoção, as duas coisas unidas. E quando eu encontro essas duas coisas, aí a mudança, a reflexão, que é o mais importante de tudo, a reflexão. E a religião aqui que Nabucodonosor tenta fazer é essa, mas ele coloca mais um elemento. Além desses, ele coloca um elemento chamado medo. E olha que, infelizmente, eu conheço muitas pessoas que são religiosas pelo medo. Então Nabucodonosor ele já avisou. Vai tocar os instrumentos, vai soar a trombeta, mas quem não se ajoelhar, vai para onde? Vai para a fornalha. Vai para a fornalha. E Halbert, a fornalha estava no pé da estátua, provavelmente ao lado da estátua ou à base própria da estátua. Eles, por outros altares que eles encontraram naquela religião, eles imaginam que tenha sido no pé ou ao lado. Agora imagina você, é Nabucodonosor. Ele é um imperador. Ele é um grande imperador que conquista matando pessoas. Você é um judeu e você já sabe que dois personagens lá no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 20 a 22, Zedequias e Acabe, que eram falsos profetas, foram queimados por Nabucodonosor. Ou seja, a tua memória é vívida. Você sabe que ele vai mandar para o fogo, que ele não vai hesitar em mandar para o fogo. Você acha que isso influenciou no fato de muitas pessoas terem adorado, tipo assim, mesmo que elas não adorassem a Nabucodonosor, simplesmente se ajoelharam pela questão do medo? Sem dúvida. Sem dúvida. A opressão ela foi sempre usada para o ganho do poder, né? O próprio Nabucodonosor ele conquistou assim pela opressão. E eu não sei, Renan, talvez até no lugar deles ali, eu não sei como eu me posicionaria, né? Isso depende muito de como estaria o meu coração naquele momento. Mas a gente sabe, a história conta que somente 3 foram arremessados na fornalha. Vai chegar nisso ainda. Mas será que os outros... por que só 3 se vários judeus cativos, ou eu não vou colocar nem judeu, de outros povos que também não seguiam a religião dele, mas ele estava tentando fazer uma imposição, querendo inculcar algo a eles, e nessa imposição do medo, eu tenho certeza que a motivação, eu falo certeza sem medo de errar, porque a motivação de muitos, assim como a minha poderia ser, exatamente pelo medo, pela opressão. E ela é vívida, né? Ela tá ali na frente. Ao mesmo tempo que eu enxergo a estátua, provavelmente eu enxergava a fornalha. Então era um negócio estratégico, né? A fornalha estava ali perto da estátua, né? Exatamente. Agora é interessante pensar também que imagina a quantidade de pessoas que estavam ali naquele momento, né? A quantidade de judeus que estavam ali também. Pessoas que provavelmente conheciam o Deus verdadeiro, mas que talvez em algum momento deve ter pensado: Senhor, olha, eu vou me ajoelhar aqui, mas só... O Senhor sabe, é o Senhor que eu te adoro, é o Senhor que eu adoro. O Senhor vai eu perdoar. acredito no Senhor, mas eu só vou me ajoelhar porque, enfim,
tá todo mundo aqui, vai ser estranho E eu tal. fico até e de pensando o cara repente- falando assim, né? Isso não representa nada pra mim, É, viu, senhor? Não tô adorando ele, só tô fazendo um movimento Sim, físico vai dizer assim, aqui, ó, né? não tá no meu coração isso. Não é o meu coração, é só fisicamente. Tá? Exato. Então, cara, a gente é assim. Exato. A gente é assim. A gente está falando aqui do povo naquele momento lá, mas quantos de nós somos assim? Quantos de nós, de repente, no momento que você tem que se pronunciar, que pertence verdadeiramente a Deus, você tem coragem de fazer isso? Eu acho interessante o autor, eu grifei uma frase do autor Jacques Ducan aqui, que ele diz assim, olha: apavoradas pela proximidade do perigo, as pessoas se apegaram ao presente e a sua obediência se baseou apenas no instinto de autopreservação. E meu querido amigo, minha querida amiga, infelizmente eu e você em algum momento nós nos pegamos também servindo a Deus ou não fazendo isso ou aquilo por autopreservação. Por exemplo, eu não vou mentir. Não vou mentir. Por que você não vai mentir? Porque, nossa, já pensou eu mentir e eu não vou pro céu porque eu menti? Então eu não estou mentindo por questão que eu adoro um Deus que não aceita mentira. Não estou mentindo porque eu tenho medo do fogo eterno. Eu tenho medo de não estar no céu. E a minha adoração está baseada na minha autopreservação e não na adoração a Deus. Um negócio engraçado é que o Apocalipse, ele é um livro sensacional, né? Sim. Mas tem muito crente que tem um medo terrível do Apocalipse, de ler, porque não conhece, não sabe, né? Exatamente. Tem medo, porque parece que o Apocalipse só fala dos pecados e da morte dele, do fim do mundo. Só das consequências. Né? Das consequências. Engraçado, porque se fala das consequências, então eu estou envolvido tanto no pecado que o Apocalipse para mim se torna realmente um terror. Um instrumento de medo, né? Até tem um detalhe, Renan, assim, colocando nós como exemplo, para ficar mais prático, porque a gente está falando de pessoas muito distantes. Uns que se prostraram e a gente está cogitando ali o motivo pelo qual eles fizeram exatamente. isso. Mas uma reflexão para nós aqui que hoje trabalhamos servindo na causa de Deus, né? Dentro da obra, na igreja. Será que nós não roubamos, não adulteramos, não dizemos falsos testemunhos sobre outras pessoas? Será que a motivação é exatamente porque Deus um dia nos disse não farás isso, não farás aquilo, ou porque a preservação não é o meu emprego, é o meu ganha-pão, é a estabilidade que eu tenho? Qual que é a nossa motivação? A gente não sabe dizer porque não se prostra diante do pecado ou não. Exatamente. Mas uma coisa para refletirmos, né? Com certeza. E Deus é aquele que sonda os corações, as intenções. Para terminar, a gente vai deixar mais para o próximo estudo, mas eu queria ler a última frase aqui dessa parte aqui, que eu acho interessante a comparação, porque a gente aprende por exemplo, mas também aprende por contraste. Quando a gente se depara com o errado, a gente também aprende. E o autor ele diz assim, olha: além de ser violenta e intolerante, totalitária e mecânica, a religião de Babel está centrada no presente, ou seja, Nabucodonosor ele queria se preservar, ele queria que o nome dele fosse eterno. É o agora. De qualquer forma, essa religião ela funciona, porque as pessoas se dobraram, se ajoelharam. Mas ele pergunta assim, todos? E aí a gente vai ver na semana que vem se esse sistema de religião funcionou para todos. Mais do que isso, se ele funciona nos nossos dias e qual o perigo de funcionar em nossa vida ou não, ou qual deve ser a nossa posição. Eu queria só deixar isso aqui, Renan, que para mim é importante, é que Deus ele não nos obriga a obedecer à lei dele. Ele, de fato, deixou livre arbítrio para que a gente pudesse realmente escolher a quem a gente quer servir. Deus não nos obriga pelo medo ou por qualquer outra coisa. Deus ele nos chama com muito amor, apesar de nós não merecermos absolutamente nada dele, e nós de fato não merecemos. Mesmo assim, ele veio aqui, ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário por uma pessoa como eu, que ele não tinha certeza de que aceitaria a morte dele na cruz, a salvação dele. Isso é prova muito grande para mim de que ele é um Deus
que me chama por amor, que me faz pensar o que é que eu quero de verdade. E eu acho que a gente precisa analisar hoje qual é o caminho que eu quero seguir. A gente precisa, de fato, ler a palavra de Deus e entender na palavra de Deus esse amor maravilhoso dele por cada um de nós. Muito mais que isso, o que é que ele promete, o que é que ele quer dar para nós, para que a gente seja feliz, para que a gente tenha de fato a felicidade. Com certeza. Entendeu? Então... Eu acho interessante que Paulo fala disso nesse meio, porque Paulo ele fala assim, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. É isso mesmo. Então, assim, completando o que você falou, além de Deus não aceita outro tipo de adoração e de reverência que não seja por amor. Ele não aceita. É exatamente isso. Então, se você, por algum... Não, eu vou fazer porque, né, afinal de contas, vai que ter consequência, vai que eu não sigo tudo direitinho e aí, né, não vou ter a vida eterna e tal. Cara, Deus não aceita essa motivação para sua adoração. Isso não serve para ele. Por quê? Porque ele fez sem pensar na tua resposta. E ele espera a mesma resposta de nós. Que nós façamos sem pensar no que eu ganho, no que eu perco, mas simplesmente por amor. E não se julga a forma como as pessoas adoram a Deus, né? Porque só Deus conhece o coração. Só Ele conhece. Só Ele conhece. Tem gente que está aí que todo mundo pensa, nossa, esse cara é um verdadeiro adorador. Mas só Deus sabe. Porque tem aqueles também que, na forma que eles conhecem, ou na forma que eles sabem ou conseguem fazer, eles estão também adorando a Deus e às vezes a gente julga, mas só Deus sabe. Tem uma intenção muito melhor do que a nossa. Exatamente. Que nós possamos realmente, de fato, adorar a Deus de coração, com amor, e que a gente escolha isso, né? Com certeza. Porque Deus pede que a gente escolha. Não é obrigação, não é por medo, não é por nenhuma outra coisa, é apenas por amor. Por amor, com certeza. Que Deus nos abençoe. Semana que vem nós veremos aí a atitude dos judeus. Eu vou pedir nesse momento para que o Halbert termine para nós com uma oração e nós encerramos com a oração o nosso estudo de hoje. Bondoso Pai, obrigado por este momento de conhecimento, onde a Tua Palavra vem trazer luz à nossa mente e também ânimo ao nosso coração. Sabemos que muitos cristãos, durante todo o tempo da existência do mundo, passaram por dificuldades, por desafios e por provas. Alguns venceram, outros não. Mas queremos aqui pegar o espelho de Daniel e seus amigos, que diante das provações não se curvaram, não se entregaram. Eles são um grande exemplo para nós, Senhor. Principalmente o Senhor, o nosso maior exemplo de amor, de graça e de perdão. Clamamos pelo Teu poder, clamamos pela Tua graça, clamamos pela Tua misericórdia. Abençoe cada um dos amigos que estão nos ouvindo e nos vendo. Que este estudo, ó Pai, seja de grande valia para a sua vida espiritual. Entregamos a nossa vida e tudo que temos e somos nas Tuas mãos, pois confiamos em Ti, por isso nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Até semana que vem. Mais uma vez, obrigado, viu? Valeu, um abraço.